Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E, infelizmente, a gente já começa com uma notícia triste, mas que serve de alerta para muita gente aí que nos assiste. Olha só, no Rio de Janeiro aconteceu um fato trágico. Uma mulher de 43 anos e o sobrinho dela, de 16, foram tentar fazer uma selfie em uma cachoeira. E nós vamos mostrar agora ao vivo, vamos lá, direto ao Rio de Janeiro, contar o final trágico dessa história. Quem vai falar para a gente é o Anderson Nascimento, ele está aqui. Anderson, conta para a gente aí o desfecho dessa história. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para todos que acompanham. Essa informação lamentável, né? Tia e sobrinho, perdão, registraram um momento, como é muito comum fazermos em festas, viagens, por exemplo. E, lamentavelmente, a situação e o resultado não foi o esperado. Mas eu queria informar sobre os dados dessas selfies tão perigosas que, às vezes, a gente percebe que é um risco só de tentar registrar aquele momento. Segundo a Fundação IO, já foram mais de 500 acidentes fatais desde 2008, só envolvendo selfie. E 1 em cada 3 pessoas desse acidente estavam viajando. Esse daí que você vê na tela é o adolescente Rômulo Cordeir e a professora de Educação Física, tia de Rômulo, Débora Motier, de 43 anos. Eles morreram ao cair de uma cachoeira em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Os familiares disseram que Débora teria escorregado quando foi tirar a foto e Rômulo, ao tentar salvá-la, também acabou caindo. O acidente ocorreu na região de Morangaba, no último domingo, mas as equipes de resgate só conseguiram retirar os corpos na noite de segunda-feira, após mais de 30 horas do acidente, por causa das dificuldades de trabalho ali, de acesso ao local. Foram muitas horas de trabalho para conseguir resgatar os corpos, tanto de Rômulo quanto de Débora. Eles foram liberados pelo Instituto Médico Legal já no dia seguinte, na terça-feira, depois do resgate, e já foram sepultados. Agora, Kleber, isso não é um caso isolado. Como eu falei, a Fundação IO, que faz uma pesquisa para vermos quantos acidentes fatais aconteceram ao longo desses anos, desde 2008, e eles levantaram o número de 500 acidentes assim, de pessoas que foram tirar a selfie e acabaram numa situação assim, fatal. A gente teve um outro caso desse em novembro de 2022, no finalzinho do ano passado. Um rapaz de 33 anos, chamado Igor de Oliveira, ele estava viajando e foi comemorar a nova oportunidade de trabalho dele aqui na praia, em Joatinga, praia aqui da zona sul do Rio. E Kleber, ele também acabou escorregando, caiu e morreu no local. A gente percebe uma atenção que muitos não estão dando para o local onde eles querem tirar a selfie para mostrar o fundo bonito. A questão é que a vida acaba ficando em risco. Kleber. Tá certo, Anderson. Muito obrigado aí pelas informações, como você disse. Um caso muito triste, mas que tem que ser divulgado para servir como alerta. E olha só, para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com uma pessoa que literalmente sofreu os prejuízos de uma selfie, que uma selfie pode causar na pele. Nós vamos conversar agora com a Pamela Labanca, ela que é jornalista. Boa tarde, Pamela. Seja muito bem-vinda. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde. E, Pamela, primeiro, então, peço para que você conte para as pessoas que nos assistem como foi a sua história, o acidente que aconteceu quando você tentou tirar ou fazer uma selfie. Eu fiquei sabendo de antemão que até o seu cabelo foi queimado.
Foi. Eu não tava fazendo uma selfie, né? Eu tava tirando a foto de algumas amigas. Eu tava em uma festa de aniversário. E algumas amigas pediram pra eu bater foto delas. E aí eu me posicionei com o telefone na mão. E aí, pra ficar em um ângulo melhor, eu comecei a me afastar de costas e andando de costas. E aí, atrás de mim, tinha uma parede cheia de velas, é, decorando o salão mesmo. O meu cabelo pegou em uma dessas velas e começou a pegar fogo. E aí, assim, eu inicialmente não vi, não percebi, só que veio uma pessoa que estava na festa e falou: tá pegando fogo, tá pegando fogo. E aí, quando eu fui ver o meu cabelo, ele já tava, tipo, completamente cortado, assim. Ficou todo quebrado, e aí eu tive que cortar super curtinho, porque não teve como ficar com o cabelo queimado ali no meio do caminho. É curiosa a sua história e também, como eu disse, alarmante. Parece até, né, Pamela, a gente ouvindo, se tratar de um acidente aparentemente corriqueiro, mas trouxe prejuízo para você, como você descreveu muito bem, para a sua aparência. E podia ter sido muito pior, não é mesmo, Pamela? Sim, exatamente. Principalmente porque eu dei a sorte de só pegar no meu cabelo. Mas, por exemplo, pega na roupa. A roupa ia pegar fogo e ia fazer o quê? Eu ia ficar toda queimada. Então, assim, e até eu comentei com o pessoal do salão, porque eles vieram prestar toda a ajuda, logo vieram com um copo d'água, desesperados. Só que eu falei, gente, como é que tem uma parede cheia de vela e não tinha proteção nenhuma? Era um copinho americano, então não era um local fechado, uma vela que estava um pouquinho fechada e pegou fogo e poderia ter sido muito pior, mas ainda bem que foi só o cabelo. Olha, e o seu caso, independente de ser selfie ou de você estar tirando a foto para alguém, mostra que essa prática pode ser arriscada, e não só em lugares altos, por exemplo, ou perigosos, em lugares simples. E por que o princípio e sua história mostra bem? Porque a concentração da pessoa fica só no aparelho, ela praticamente esquece o que está ao redor dela. Numa cidade, por exemplo, há o risco de atropelamento. A sua história, né, Pamela, acho que você concorda, mostra que essa prática é perigosa não só em lugares altos, claro, em lugares onde há o mar, o perigo é redobrado, mas em lugares do dia a dia também pode ser perigoso, né? Sim, exatamente isso. E normalmente as pessoas, é justamente o que você falou, elas se desligam. Porque se eu tivesse em um local alto e perigoso, talvez eu não teria me desligado. Mas como eu estava numa festa, na minha cabeça não tive muita noção de espaço, de que eu já estava dentro das velas praticamente. Então eu acho que foi um pouco disso, de você se desligar e esquecer noção de espaço, de tempo, de para onde você está indo mesmo, e só ficar olhando para aquele retângulozinho da foto. Legal. E olha, depois disso, você mudou seu comportamento, principalmente em relação às fotos? Tem alguma mudança? Isso causou, não sei se algum trauma, se é uma palavra muito forte, mas algum medo em você? Causou. Hoje em dia, não diria medo, mas eu fico mais atenta quando eu vou tirar foto, eu fico meio olhando em volta, principalmente se forem lugares, né, que não são tão simples como esse. Se eu tô andando para trás, onde é que eu tô pisando, para onde eu tô indo, eu crio na minha cabeça um trajeto de, olha, eu posso ir para cá, eu posso ir para lá, eu posso fazer tal coisa, porque realmente eu fiquei com medo, eu fiquei bem assustada. Olhar assim o cabelo em chamas, eu fiquei bem assustada. Graças a Deus não aconteceu nada grave, mas foi uma cena que me impactou todo mundo que estava próximo, então todo mundo ficou meio assustado, assim, e ficou um cheiro muito forte de queimado. Então eu tava numa festa e todo mundo ficou tipo, meu Deus, você tá bem? Você pegou fogo? Eu falei, não, gente, foi só o cabelo. Então você, né, para a gente finalizar, você que já passou por esse susto e felizmente, né, o final foi esse aí, você está completamente recuperada, não teve prejuízos maiores. Deixa um recado para essas pessoas que adoram likes, que adoram postar fotos e ver ali curtidas nas redes sociais, por favor, Pamela. Só para as pessoas terem cuidado mesmo, porque assim, um like não vale a sua vida, e até no meu caso, né, eu tirei a foto por um like e acabou que perdi meu cabelo e aí ficou horrível. Agora ele já voltou e tudo mais. Mas assim, em troca de um like, eu poderia me prejudicar por uma vida inteira. Então, precisa ter cuidado mesmo. Olha, com essa frase muito forte que você acabou de falar, a gente encerra a entrevista. Nós acabamos de conversar com a Pamela Labanca, ela que é jornalista. Pamela, muito obrigado aí pela sua participação e pela sua simpatia.
Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só, selfie lembra tecnologia e hoje acontece o último dia do SET Expo, o maior congresso de mídia e entretenimento do país. E esse evento acontece lá na Zona Norte de São Paulo e é para lá que nós vamos agora com o nosso repórter, o Fernando Jesus. Ele está aqui. Boa tarde, Fernando. Olha só onde ele está posicionado. Quero que você me conte aí. Ó, é uma câmera, é uma lente, Fernando? Explica para a gente aí. E já quero saber se você fez alguma selfie aí, já aproveitou aí toda essa tecnologia. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Falando em selfie, ó, vamos arriscar uma aqui agora, ó, em Mônaco, diretamente de Mônaco, do GP de Mônaco, lá na França. E é mentira, eu estou aqui no stand da Canon. E tudo isso aqui não passa de um simulador, porém bem realista. A selfie aqui, no meu caso, não foi tão arriscada como você mostrou aí no estúdio, Kleber. E eu estou aqui com o Eduardo e ele vai contar mais um pouquinho pra gente. E a primeira pergunta que eu vou fazer pra você, Eduardo, você já se arriscou com alguma selfie perigosa? Já se arriscou pra tirar um retrato em troca de likes? Não, eu não sou muito da área do like. Eu prefiro sempre estar por trás das câmeras, então eu sou um cara bem tranquilo com isso daí. Não gosto muito de me arriscar a outras coisas muito arriscadas para tirar uma live, uma selfie, não. Tá certo. E por falar em câmera, estamos aqui no stand da Canon. Qual que é a grande novidade da Canon aqui no SET Expo desse ano? A Canon está com uma gama muito grande de equipamentos, mas a novidade desse ano de 2024 é o lançamento da C400. É uma câmera da linha de cinema da Canon, muito esperada e muito bem aguardada, com várias fixtures novas. E aqui a gente está mostrando um pouco também do funcionamento dos equipamentos Canon junto à tecnologia de produção virtual, que é esse cenário digital que você viu aqui, com correção de paralaxe e perspectiva. Então tem todo o conjunto dos equipamentos, lente, câmera, Canon, misturado com a solução de tecnologia de produção virtual que a Fullcine está provendo aqui para o stand da Canon. Legal. E a gente viu também que temos bastante estandes com carros e motos, inclusive aqui na Canon temos uma Ferrari, um carro de Fórmula 1, e a gente queria saber qual que é a grande novidade, por que temos tantos automóveis aqui na SET Expo de 2024? Cara, eu acho que para a produção virtual, quando a gente está tentando misturar um elemento digital com um elemento real, filmar um carro é uma coisa que tem um apelo muito grande, né? Porque é muito difícil você filmar carro na vida real. Então, a tecnologia de produção virtual é muito aplicada quando a gente fala de filmar carros em movimento, carros parados. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tinha antes e aí a produção virtual está vindo com muita força para ajudar a amenizar essas dificuldades de filmar na frente de um carro aí. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. Kleber, eu volto com você no estúdio, mas vou continuar aqui no SET Expo e mais tarde eu volto para trazer mais informações desse grande evento. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. E daqui a pouco o Fernando volta trazendo aí as novidades desse grande evento. Bom, e agora a gente muda de assunto porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos mostrar os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. E olha só, nosso primeiro vídeo é um vídeo chocante. Ele vai mostrar um caminhão desgovernado e na contramão. E esse caminhão acaba arrastando aí vários carros e motos. O acidente deixou 5 pessoas feridas na Grande São Paulo. Acompanha comigo. Uma câmera de segurança flagrou o acidente, que aconteceu em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os registros mostram um caminhão desgovernado que entrou pela contramão da Avenida Pacaembu e atingiu vários veículos após perder o freio. E com a força do impacto do primeiro carro, ele foi arrastado com o restante da fileira. Segundo a polícia, 5 carros, 4 motos e uma caminhonete foram atingidos pelo caminhão. Entre as vítimas, 3 tiveram ferimentos sem gravidade e 2 estão no Hospital Estadual de Franco da Rocha. O estado de saúde delas não foi divulgado. Realmente uma imagem impressionante. Agora a polícia apura as causas, porque não é normal esse tipo de situação. Tem que ser averiguada primeiro, é claro, a condição do motorista, como ele estava e também do veículo. Se estava ali tudo certo, a manutenção estava correta, então a gente vai acompanhar mais esse caso. E olha só, esse outro vídeo que nós vamos acompanhar agora também fala de trânsito, mas de uma maneira curiosa. Isso porque moradores
pintaram uma faixa, né, que simula um quebra-molas, uma lombada, justamente para tentar reduzir a velocidade dos condutores que passavam por ali. E, de acordo com os próprios moradores, a proposta é evitar mais acidentes, já que por ali circulam também crianças, ciclistas e idosos. Vamos ver esse truque deles. Em uma ação criativa, moradores pintaram um quebra-molas falso na rua para fazer com que motoristas diminuam a velocidade. O quebra-molas está localizado em um bairro residencial de Minas Gerais, onde a alta velocidade dos veículos é uma preocupação constante dos moradores. Um morador disse que percebeu a faixa e já notou a diferença. Após finalizado, dá para perceber pelas imagens que os condutores começaram a diminuir a velocidade. Olha, até que funcionou, a gente viu ali, mas infelizmente só funciona uma vez, que depois que o motorista vai passar de novo, ele já sabe que é uma pintura. De qualquer forma, a gente espera que ali naquele local seja instalada de fato um sistema, né, que possibilite aí a redução da velocidade e também a diminuição do perigo. E olha só esse outro vídeo que mostra uma situação inusitada também que ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no último domingo. Um homem utilizou um cavalo para fugir da polícia após uma abordagem. E durante a fuga, o animal, infelizmente, foi atropelado por um veículo e acabou morrendo no local. Acompanhe comigo. Nas imagens, vemos um homem fugindo na noite de domingo e foi registrado em um vídeo por um motorista que flagrou a perseguição. A fuga terminou nas imediações da Avenida Jacu Batista, zona sul da capital de Porto Alegre, quando um homem colidiu em um veículo que vinha no sentido contrário. O cavalo não resistiu ao choque do impacto e morreu no local, segundo a Brigada Militar. O homem sofreu ferimentos leves. A guarnição que atendeu a ocorrência disse que o suspeito não teria obedecido à ordem de parada dos policiais militares. Após ser abordado e identificado, o homem foi preso por importunação sexual, acidente de trânsito e posse de entorpecentes. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para registro da ocorrência. Que loucura que esse homem fez, né? Primeiro que só foge quem deve mesmo. Quem não deve nada fica ali e conversa com a polícia. E além disso, olha só, colocou em risco a própria vida, a vida do animal que infelizmente foi atropelado e de outras pessoas que estavam circulando por ali e não tinham nada a ver com isso, então que responda por todo esse prejuízo. E olha só esse outro vídeo, um pedestre foi atropelado por um cachorro, isso mesmo, quando ele estava atravessando uma rua. Confira só essa história muito curiosa. Cenas de atropelamento por veículos infelizmente são muito comuns, mas esse tipo é novo. As imagens mostram um homem caminhando para atravessar a rua. O carro passa e ele segue a caminhada, quando é atingido por um cachorro que corria atrás do carro. O cão atinge o pedestre com tanta força que ele gira e cai no chão. Foi praticamente um atropelamento. E o homem fica sem entender o que aconteceu. Não se sabe se ele se machucou na queda. Mas agora temos que ter atenção redobrada, não só para os veículos, mas também para quem os persegue. Olha, e foi tão rápido que não deu nem para anotar a placa. Bom, a gente vai continuar falando de trânsito agora, só que vamos mudar o tom da conversa. Isso porque não é motivo de brincadeira, nem de risadas, né, nem de alegria. Só agora nós vamos mostrar 2 casos muito graves de desrespeito. O primeiro aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Uma mulher com o filho no colo foi atropelada enquanto passava pela faixa de pedestre. Acompanhe. Uma mulher de 36 anos e a filha de 5 anos foram atropeladas por um carro enquanto atravessavam a faixa de pedestres na noite de ontem, em Vila Velha, Grande Vitória. Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram que a mulher estava atravessando a faixa de pedestres com a filha no colo. E o primeiro veículo que aparece na imagem já vem desacelerando, pois o sinal estava verde para pedestres. Mas o Fox, que vinha na faixa do meio, segue em alta velocidade. E a mãe da criança, no primeiro momento, fica sem reação, chegando a dar um passo em falso. Mas o carro não diminui a velocidade e acerta mãe e filha em cheio. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. As vítimas foram identificadas como Mara Núbia Borges e sua filha, Laura Beatriz. Ambas estão internadas na UTI de 2 hospitais da Grande Vitória. Em nota, a Guarda Municipal de Vila Velha
disse que o condutor se entregou na delegacia na mesma noite do atropelamento. A Polícia Civil informou que o condutor foi atuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por não prestar socorro à vítima. O mesmo foi liberado para responder em liberdade após pagar fiança, e o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. E agora vamos falar de um outro caso grave que aconteceu na zona leste de São Paulo. Olha só, um procurador de justiça passou no farol vermelho e atingiu um motociclista. O procurador fugiu do local e ainda arrastando a moto sem prestar socorro. As imagens da câmera de segurança registraram o momento da batida, que aconteceu na zona leste de São Paulo. O procurador de justiça, Carlos Alberto Freitas, atropelou e fugiu sem prestar socorro. O motociclista de 28 anos cai no chão e é socorrido por pessoas que estavam próximo ao local. A moto fica presa no veículo do procurador e é arrastada por 900 metros. Ele não teve a identidade divulgada e nem seu estado de saúde revelado. De acordo com o boletim de ocorrência, após a batida, um homem e um grupo de motociclistas que presenciaram a colisão seguiram o procurador até a residência e tentaram agredi-lo. Os envolvidos foram contidos por policiais e levados para o 30DP no Tatuapé, onde o caso foi registrado como colisão, lesão corporal, dano e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em depoimento à polícia, o procurador alegou que não percebeu que atropelou o motociclista e afirmou que foi vítima de extorsão mediante sequestro recentemente e que, por isso, decidiu verificar apenas o que tinha acontecido com seu carro quando chegou em casa. Olha, nós vamos falar mais sobre esses casos e também sobre o trânsito, afinal, essas histórias causaram uma grande indignação. E para falar mais sobre isso, o nosso convidado é o engenheiro, especialista em segurança de trânsito, o Celso Mariano. Boa tarde, Celso. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde. O prazer é meu. É pena que é um assunto tão crítico, tão doído. É um problema muito sério que nós estamos vendo aí. Exatamente isso que você falou. Então, por que, é a primeira pergunta, até no aspecto humano, por que acidentes como esse a gente ainda presencia? Por que eles acontecem? É falta de educação ou mesmo amor à vida? Nós perdemos aí o contato com o nosso especialista. Vamos voltar agora. Às vezes, é pelos dois motivos, eu diria que uma coisa leva a outra, Essa falta de conhecimento, às vezes, ela é só um reflexo de uma falta de interesse, que tem por trás uma falta de valorização à vida. Mas veja que muitas vezes as pessoas não percebem os riscos todos que existem no trânsito. E aí subestimam esses riscos, E quando a gente soma isso com uma formação deficiente para o trânsito, que é bem o que nós temos, às vezes o resultado é trágico. Como vemos todos os dias, dezenas e dezenas de acidentes. Tem dias que tem mais de uma centena de acidentes com mortes no Brasil, contando todo o território nacional. O Brasil é um dos países com trânsito mais violento do mundo. Então, nós temos muito ainda o que avançar. E, infelizmente, não é simples de achar essa solução. Por exemplo, alguém pode pensar que o problema está na qualidade das autoescolas, que não dá uma formação adequada. E não é bem isso. As autoescolas estão fazendo aquilo que o Sistema Nacional de Trânsito pede que seja feito. Todo mundo que tem CNH, que se submeteu ao exame oficial, passou por um curso teórico, passou por um exame de conhecimentos teóricos, por um curso prático, um exame de conhecimentos práticos. Antes de tudo isso, passou por uma avaliação psicológica. Então, nós temos um sistema, mas esse sistema, obviamente, está dando sinais aí de que não é suficiente. Nós não temos, por exemplo, uma repetição da avaliação psicológica no momento da renovação dessa autorização para dirigir. As pessoas também confundem isso, O cidadão não pode simplesmente por poder comprar um carro, uma moto, sair dirigindo. Ele tem que fazer a habilitação. E a habilitação é um documento que passa a ser seu, até serve como documento de identificação, junto com essa avaliação de saúde física e mental.
E o processo é seguido, mas não é suficiente. Tanto que a gente vê aí, a gente vê distrações que causam tragédias, nós vemos desrespeito às regras e vemos também uma ignorância no sentido amplo da palavra, né? Tem pessoas que realmente, você vê que ela está sendo sincera, ela não conhecia a regra. Uma parte delas nem habilitação tinha, na verdade não deveriam estar dirigindo. Outra parte tem habilitação, mas não tem essa disposição de cumprir as regras. Isso tudo seria resolvido ou amenizado se nós, como sociedade, também nos indignássemos mais, né? Foi a palavra que você usou, ver essas cenas deixa a gente indignado, né? Deixa a gente em sofrimento, né? Tem essa empatia, a gente vê, a gente imagina, né, o sofrimento dessas pessoas, dos familiares, enfim, mas essa nossa indignação dura muito pouquinho, porque nós deveríamos não aceitar isso, nós deveríamos reagir com muito mais indignação e uma coisa mais inteligente, mais efetiva. A gente tem que cobrar dos órgãos responsáveis, por exemplo, pela fiscalização. Nós tínhamos que, por exemplo, pressionar esse mecanismo do judiciário para impedir situações como essa. A pessoa foge do flagrante e daqui um pouco também está fugindo da penalização, que no caso de matar no trânsito, por exemplo, bebeu, né, daí foi dirigir e aí matou no trânsito, dolo eventual, os juristas, os advogados, e deveria levar a júri popular, e deveria resultar em... Mas nós matamos 30 e poucas mil por ano, todos os no trânsito, com esse tipo de situação, e não deve 15 pessoas presas no Brasil terem matado no trânsito. Então nós não levamos a sério uma coisa que é tão nossa, tão do dia a dia, a gente fica indignado naquele momento, no segundo momento esquece, e se não acontecer com alguém da nossa família, parece que é algo que devemos aceitar. Isso é uma grande distorção, na verdade. Olha, muito preciso o seu diagnóstico e principalmente a parte que você fala que a solução não é simplista e nem simples, muito pelo contrário, ela é complexa. Mas a gente podia começar então falando das punições. Elas ainda são muito brandas para casos de trânsito, como a gente viu agora, tinha até uma mãe com uma criança no colo. A sensação de impunidade estimula esse tipo de caso? Com certeza. Eu vou invocar aqui um momento que quem é advogado dessa área que é direito, as pessoas, assim, no senso comum, o cidadão comum não sabe, mas eu faço questão de contar. Em 1700, o italiano havia um livro que se tornou uma referência na área de direito no mundo inteiro. E eles têm um princípio que diz: mais vale uma pena branda, uma penalização branda, mas efetivamente aplicada, do que a ameaça de um terrível suplício que nunca se efetiva, que nunca vem. Então, não adianta termos uma lei rigorosa se nós não fiscalizamos. Não adianta ter uma lei rigorosa se nós não punimos. E eu vou trazer outra analogia aí, essa sim está bem no senso comum, no mundo dos esportes. O que acontece num jogo de futebol quando os jogadores começam lentos e o juiz não toma nenhuma atitude? Né? Ele perde o comando do jogo. O jogo todo se torna violento. O espetáculo esportivo, que todos querem, os torcedores desse e do outro time esperam, vira um campo de violência. Porque, apesar de existir a regra, ela não está sendo aplicada, ou não está sendo aplicada com a punição devida. Então, a resposta para a tua pergunta, realmente, nós punimos de forma muito branda. E o pior, nós não punimos sempre. Quantas vezes cada um de nós aí cometeu alguma infração, até por distração, não sabia que não podia estacionar ali, que não podia converter o prazo para atualizar algum documento. Isso acontece quase que todo dia, mas nem sempre você recebe uma punição por isso. O celular enquanto estão dirigindo é proibido, tem multa, mas nem sempre a multa vem, porque para a multa vir tem que ser lavrado um auto da infração, e é só o agente de trânsito que pode fazer isso.
Então, temos que ter agentes de trânsito cuidando do trânsito, assim como temos que ter o juiz, os bandeirinhas, os outros auxiliares e até o VAR lá no futebol. Porque senão a barbárie toma conta, porque isso é do ser humano. Imagine, no futebol, onde todos conhecem as regras e são profissionais, eles passam do ponto. Eles ficam cuidando. Será que o juiz não vai ver? Eu vou meter o cotovelo no focinho do meu adversário. Eu vou dar um carrinho, vou entrar mais duro, contando que não vai ser visto, que não vai ser flagrado. Ora, se no meio profissional precisa todo esse rigor de fiscalização o tempo inteiro, lembra? Todo mundo lembra, até pouco tempo era um juiz e 2 bandeirinhas. Hoje tem o VAR, com todo equipamento eletrônico, né, com a sofisticação aí da tecnologia, para garantir que a regra não seja burlada. Bom, se lá, onde todos são profissionais é assim, imagine no trânsito, onde quem é profissional no trânsito? É os agentes de trânsito e uma parcela pequenininha dos condutores que são condutores profissionais, como o condutor do ônibus, do transporte escolar, de produto perigoso. Alerta. O resto, nossa. Alerta extremamente importante e necessário, e que essa indignação se transforme, né, Celso, em atos concretos. Nós acabamos de conversar com o engenheiro Celso Mariano, ele que é especialista em segurança do trânsito. Celso, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação e por esses alertas tão importantes. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Grande abraço. E olha só, nós vamos voltar agora lá para o Rio de Janeiro para falar uma história muito curiosa. Olha só, um homem, ele levou um búfalo para passear na praia de Copacabana e durante a noite. E ele alegou que, para as autoridades que foram lá abordar ele, que o sonho do animal era conhecer a praia. O Anderson Nascimento vai aparecer aqui na tela e vai contar essa história curiosa para a gente. Conta aí, Anderson, por favor. Estou de volta aqui, dessa vez com essa notícia, né? Olha, um búfalo foi para a praia. Na noite da última quarta-feira, ontem à noite, quem estava passando pela praia de Copacabana, na zona sul do Rio, se deparou com um animal gigante, um búfalo. Isso porque o proprietário estava com o búfalo num carro apropriado, indo para Barretos, no interior de São Paulo, mas resolveu dar uma parada e andar um pouco pela orla de Copacabana. A questão é que, segundo ele, o sonho do búfalo era conhecer o mar. E, Kleber, olha, o tutor do búfalo, chamado Rômulo Cavalcante, disse que o animal tinha um sonho de conhecer o mar. Segundo ele, devido ao cansaço da viagem, aproveitou para descansar e dar uma volta na praia. Esse que a gente vê aí na imagem do vídeo é o Rômulo, o proprietário do búfalo. Ele é o dono do animal há 3 anos e disse ter ido direto conhecer Copacabana quando chegou ao Rio. A dupla vive na região norte de Minas Gerais. A praia que estava vazia logo começou a encher, conforme o búfalo, batizado de Diferentão, andava pela orla. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, o homem se identificou e apresentou toda a documentação do animal. Mas, por questões de segurança, foi solicitado que ele deixasse o local e retirasse, né, o búfalo, o Diferentão. Olha, o dono do búfalo disse que ele entrou no mar, aproveitou e ainda falou que, como tinha muita água no mar, o búfalo ficou muito contente, muito animado. Mas logo em seguida, com o apoio, né, os agentes da CEOP, eles foram conduzidos até a carreta que Rômulo levava o animal para Barretos, no interior de São Paulo. Kleber, é um passeio diferente, né? Eu já vi em praias aqui no Rio animais como cachorros, e é muito comum ver mais cachorros. Gato, dizem que gato não gosta muito de água, mas cachorro é muito comum a gente ver nas praias. O meu mesmo eu já levei algumas vezes, mas nunca imaginei ver um búfalo na praia e ainda feliz por estar mergulhando nas águas. Mas a gente vai ver cada coisa ainda para frente, né, não, Kleber? É com você. Tá certo, Anderson. Muito obrigado aí pelas informações de hoje e amanhã você volta com mais notícias aí do Rio de Janeiro. Olha, e para quem não sabe, o nome do búfalo é Bill, Buffalo Bill. E olha só, nós vamos agora voltar ao SET Expo, né, que é o maior congresso de mídia e entretenimento do país. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, continua lá e vai trazer mais informações.
Fernando, vamos ver o Fernando aqui na tela. Mais uma vez, Fernando, volta aí com as informações. Onde você está agora e quais as novidades que você traz? Kleber, agora eu estou aqui no stand da Line-Up. Inclusive um assunto muito interessante para a gente que trabalha em emissora. Nós vamos falar agora com o Bruno e ele vai explicar para a gente como funciona o monitoramento de sinais para uma emissora. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa edição. E explica mais para a gente como que funciona esse monitoramento de sinais. Ok, boa tarde, Fernando, boa tarde a todos. Fernando, é uma grande inovação, uma grande novidade que estamos trazendo para o Brasil. O sistema da Tag Systems, que é um sistema de monitoramento de sinais, áudio, vídeo e a parte de compressão dos sinais direto ao vivo. Real time, a gente consegue fazer o monitoramento dos sinais IP, Dash, HLS, SRT, ZIX, todos os protocolos direto na emissora. E monta-se também um mosaico onde é acompanhado cada problema durante a transmissão, desde a criação até a entrega final no seu device, na sua TV ou na OTT. Tá certo. Em caso de algum problema no sinal da programação, como que o sistema avisa o pessoal que cuida desse sistema? Sim, ele pode acompanhar online e alarma para ele todos os monitoramentos que ele presetou aqui no sistema, tá? Parte de áudio, parte de vídeo. Se teve um lip sync, se teve um freezing na imagem, já mostra instantaneamente, ele já toma ação. Ele também pode programar para o sistema fazer um acompanhamento 24/7 e mandar para um grupo de e-mails as ocorrências que houveram naquela transmissão e eles tomam ação na hora. Tá certo, então. Uma ótima explicação aí, Kleber, para a gente saber como que funciona o monitoramento dos sinais e como que o nosso programa, o Redação Hit, está indo ao ar nesse momento. E eu fico por aqui, volto com você no estúdio. Com você, Kleber. Muito obrigado, Fernando, aí pelas informações. Nosso horário aqui está dando, então vamos ter que derrubar o seu sinal agora. Muito obrigado. Bom, é isso aí, né? Primeiro eu quero cumprimentar, dar os parabéns para os organizadores desse grande evento de mídia e entretenimento. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até amanhã.